Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez iniciando o nosso momento aqui, crendo que Deus está presente conosco, que Deus tem uma palavra muito especial para falar aos nossos corações, crendo que estamos absolutamente sintonizados com o propósito de Deus, com aquilo que Deus quer para nós, com aquilo que Deus tem para nós, né? E por isso eu quero começar com um momento de oração. Feche seus olhos. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, neste espaço, Senhor, um espaço próprio que o Senhor nos possibilita, Pai querido, estarmos juntos, Senhor Deus. Muito obrigado. Pedimos, Pai, que o Senhor venha se fazer presente. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar mais uma vez a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua verdade, Senhor Deus. Clamamos a Ti que a Tua vontade seja revelada a nós de uma forma maravilhosa. E dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração tratável, Pai. Dá-nos um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu gostaria de iniciar hoje lendo o texto bíblico de Eclesiastes 3, que é um texto conhecido, né? No versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí nós vamos no versículo, e aí ele vai citando, né, dando vários exemplos de tempo para isso, tempo para aquilo, tempo de nascer, de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou. E vamos no versículo 5, que diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, estou citando esse texto exatamente para dizer que existe um tempo para abraçar, né? E hoje é 22 de maio, dia do abraço, né? Tem dia para tanta coisa, né, queridos? Então, também nós estamos hoje comemorando o dia do abraço. Então, e que triste que nós não podemos nos reunir para nos abraçar, né? Conforme nós gostaríamos. Então, de uma forma especial, quero iniciar aqui lendo esse texto e mandar um abraço virtual para toda a igreja, um abraço virtual assim para todas as pessoas que estão nos assistindo, para todas as nossas famílias. Estamos assim com muita saudade de todos, né? E assim como eu coloquei num videozinho que eu vi muito lindinho, né? Nos nossos grupos da igreja, que não temos oportunidade de abraçar os que estão longe, mas aqueles que estão perto aí de você, dê um abraço caloroso, né? Simbolizando assim um abraço a todas as pessoas que você gostaria de dar, né? Gostaria de abraçar muitas outras pessoas, mas não estamos podendo. Então vamos abraçar esses aí que estão perto de você, né? Porque são amados, são queridos, são especiais, né? E nós temos que valorizar essa expressão, né? Essa expressão de carinho, essa expressão de amor. E sendo sincero, um abraço é algo maravilhoso, não é verdade? Então dê um forte abraço aí nas pessoas que estão ao seu lado, que estão junto com você, né? Antes da palavra, né? E a palavra do Senhor nesta noite, antes inclusive, só lembrar mais de uma coisinha, participei rapidamente do encontro que a classe de jovens casados no sábado passado teve, e tive a oportunidade inclusive de refletir um pouquinho sobre a importância de termos esse instrumento aqui, né? Sem mais, podemos ver pessoas, né? Na classe lá dos jovens casados, pelo Meet, né, Dina? E aí tem a gente consegue ver as outras pessoas, né? Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? É um
um avanço tão maravilhoso da tecnologia e um alento muito grande para todos nós, né? Quando nós podemos, por exemplo, ligar para uma pessoa querida que está longe e nós podemos ver a pessoa, mesmo que seja lá no celular ou pelo computador, nós conseguimos ver a pessoa. Isso, fico pensando, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era absolutamente impensável. E aí falei para os meninos lá, eu vivi esse momento, talvez você tenha vivido também, né? De que a forma que nós tínhamos de entrar em contato, de se comunicar com outras pessoas que estão longe é por carta, né? Por carta. Tinha que ir lá no orelhão e com aquela ficha, né? De telefone público ligar para as pessoas, né? Eram poucas pessoas que tinham telefone fixo em casa, né? Quanto mais essa questão do celular. E aqui nós temos essa facilidade toda, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós temos sempre que estar assim sintonizados, sabe, com as coisas boas que nós temos recebido de Deus, porque temos tido tantas dificuldades, temos tido tantos problemas, temos tido notícias, né, tão ruins, tão difíceis. Nós temos que aprender a valorizar as coisas que nós temos, valorizar o nosso tempo, a valorizar as pessoas que estão conosco, a valorizar esses momentos que nós temos, a igreja e especialmente a maravilhosa presença de Deus. O cuidado que Deus tem tido conosco todos os dias, sempre com uma palavra ministrada vindo aos nossos corações. Amém? Vamos à palavra então. Hoje é no Salmo 57. Se você está com a sua Bíblia perto aí, eu espero um pouquinho para você abrir Salmo 57. Tá bom? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Interessante isso, né? À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os teus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, ou brilhe a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, quero acordar muito cedo. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, brilhe a tua glória. Amém? É um salmo maravilhoso, né? E eu gostaria sempre de lembrar, sempre quando eu falo a respeito dos salmos, lembrar que os salmos são expressões da nossa alma, né? Muitas vezes direcionada a Deus.
Salmos às vezes são expressões de adoração, de louvor, de agradecimento, de gratidão a Deus. São expressões que elogiam a Deus, né, de várias formas, de várias maneiras, muitas expressões diferentes do louvor ao nosso Deus, né? Como também os salmos são expressões de fé, são declarações de fé naquilo que o servo de Deus acredita, de como Deus é, de como Deus atua, de como que Deus age, de como deve ser, como é a nossa relação com Deus, como nós cremos em Deus, como Deus é maravilhoso para conosco. É a nossa declaração de fé, né? São declarações de fé maravilhosas. Como também muitos dos salmos são expressões de clamor, são orações, né? E de que muitas vezes estamos passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, e nós expressamos a Deus o nosso sentimento, pedido de socorro, né? A nossa súplica, pedindo ajuda. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Especificamente neste caso aqui, o Salmo 57, se você for olhar lá no título do Salmo, Louvor pela Benignidade Divina, e aí no subtítulo uma explicaçãozinha rápida de quando foi composto esse Salmo, diz que ele foi composto por Davi quando ele fugia de Saul na caverna. E aí nós vamos entender um pouquinho algumas expressões do Salmo a partir deste contexto. Davi fugindo de Saul na caverna. Aqui, se a gente for lá em 1 Samuel 22, no início, nós vamos ver que Davi, fugindo de Saul, foi parar na caverna de Adulão, e lá, muito angustiado, muito triste, muito abatido, alguns homens chegaram para Samuel, e eu gostaria até de ler com vocês aqui esse trecho. 1 Samuel capítulo 22. E alguns foram procurar a Davi, né? E é interessante que o texto assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Quem são essas pessoas? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens, né? Era uma situação difícil que Davi estava enfrentando. Depois, no capítulo 24, nós vamos ver a história que Davi poupa a vida de Saul. E é também uma história muito interessante. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito que Davi estava no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. É isso mesmo. Saul entrou nessa caverna simplesmente para fazer suas necessidades. Simples assim. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te diz: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ou seja, quando Davi estava na caverna, Davi recebeu a ajuda destes homens,
homens incomuns, homens endividados, homens cheios de problemas, dificuldades, mas serão esses que foram e se colocaram à disposição de Davi, diz, pode contar conosco, que são esses que depois foram conhecidos como os valentes de Davi, lá na caverna de Adulão. E nessa caverna, Davi estava com seus homens mais no fundo da caverna, Saul perseguindo Davi, não sabendo onde Davi estava, sabia simplesmente que Davi estava por aquela região, entrou na caverna para fazer as suas necessidades. Davi soube disso, mas Davi poupou a vida do rei Saul. Entendendo isso, e nós conseguimos tirar coisas muito lindas desse salmo. Primeiro, quando fala a respeito de que Davi clamou ao Senhor. Um clamor, quando diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. 2 vezes ele repete a mesma expressão, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Lembro sempre quando eu ouço esse clamor, tem misericórdia, eu lembro da história do cego de Jericó, né? Jesus passando lá na estrada de Jericó, o cego mendigo, ouvindo aquele tropel daquela multidão, ele pergunta quem está passando, e aí quando ele soube que era Jesus, ele gritou intensamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Senhor, ouça-me, Senhor, tem misericórdia, Senhor, faça um milagre na minha vida, né? Esse foi o clamor do cego e esse é o clamor que nós vemos aqui no texto, né, de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. É certo, querido, que Davi fez esse salmo, né? Não é como se ele estava lá no fundo da caverna fazendo o salmo. É lógico que ele, depois, refletindo sobre o que aconteceu, ele compõe esse hino, né? Um hino de Davi, um salmo maravilhoso. E o texto depois, quando o Davi, ele clama pela misericórdia do Senhor, ele mesmo declara, porque à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui, queridos, é algo que especialmente fala aos nossos corações nesse dia, né? Porque Davi já estava percebendo o cuidado de Deus. Davi tinha clareza do cuidado de Deus para com a vida dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele, e por causa disso, do cuidado que Deus tinha para com a vida dele. O fato desses homens irem até ele e o fato daquela experiência poderosa dele ter inclusive o seu inimigo naquele momento, Saul, nas suas mãos, né? E ele teve clareza ali, né? Dessa situação aqui, as tuas sombras, né? A sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Esse reconhecimento de Davi, queridos, precisa ser o nosso reconhecimento também. Ouça aquilo que Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Estamos também vivendo um tempo de calamidades. Hoje os números que chegou até nós agora à noite é mais um dia de mais de 1.000 pessoas que foram registradas mortes por coronavírus. Um dia de calamidades. A Organização Mundial da Saúde declarou que o novo epicentro da pandemia é aqui na América do Sul e especialmente o Brasil tem uma preocupação, está dando uma preocupação especial. Assim, queridos, nós podemos entender um grande problema. Vi também uma reportagem que um dos secretários do governador Renato Casagrande está declarando que é possível que também o Espírito Santo decrete um lockdown, para que nós possamos ter clareza de que estamos passando um tempo de calamidades, um tempo de muitos problemas, um tempo de muita angústia, um tempo de muitas preocupações. Não podemos suavizar isso, não podemos minimizar a realidade que nos cerca. A Edilane, que trabalha no hospital, tem comentado comigo sempre do desespero dos funcionários dos hospitais,
Por exemplo, lá no hospital onde a Edilane trabalha, não tem mais leito de UTI, estão tendo que criar mais um leito de UTI. Isso não é falácia, isso não é uma invenção da imprensa ou coisa assim. Nós precisamos ter clareza da seriedade que nós estamos vivendo, calamidade. Assim como Davi tinha a consciência, a clareza da calamidade, do problema que ele estava enfrentando, o seu rei tirar a sua vida. Assim, querido, também não somente a consciência do problema, mas também a consciência de como ele de fato estava se livrando desse problema. Quando ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, Senhor. Principalmente quando diz: até que passem as calamidades, para que nós possamos ter clareza que Deus também tem cuidado de nós, Deus também tem nos guardado, Deus também tem nos protegido, Deus também tem nos livrado do mal. Que não seja como nós, que muitas vezes não é como nós queremos, muitas vezes não é como nós esperávamos. Davi talvez queria que viessem homens treinados, homens de guerra, guerreiros para poder ajudar, e simplesmente aparecem homens endividados, cheios de problemas, cheios de dificuldades emocionais. E desses homens, Davi percebeu ali o cuidado de Deus. Deus ali enviando anjos, enviando pessoas para ajudar. E assim, querido, nós temos que ter clareza que de uma forma ou de outra, nosso Deus não se esqueceu de nós. Nosso Deus continua tendo compaixão dos seus servos, e por isso também nós podemos declarar, assim como Davi declarou: à sombra das tuas asas nós nos abrigamos, até que passem as calamidades. E ele continua nessa declaração de fé dizendo: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Uma outra expressão linda, uma outra expressão muito importante, muito forte: ao Deus que por mim tudo executa. Você consegue entender, querido, desse agir, desse executar de Deus em nosso favor? Existe algo mais pleno, algo mais maravilhoso, que é a salvação em Jesus Cristo. Estava até conversando com a Edilane, um livro maravilhoso que eu estou lendo, eu mostro para vocês aqui, na Igreja Centrada, do Timothy Keller, e nele ele lembra a respeito do Evangelho, que é o Evangelho, explicando mais uma vez o que é o Evangelho, que precisamos ter clareza para executar bem a nossa missão, nossa cidade. Nós precisamos ter clareza do que é o Evangelho, que é a base da nossa fé. Ele diz que o Evangelho não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que já foi feito. O Evangelho é aquilo que já foi feito por nós, por pura graça e misericórdia do Senhor. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ao Deus que tudo executa por mim, especialmente o sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas não só isso. Da mesma forma que Davi se sentiu absolutamente cuidado, protegido, abençoado por Deus com aqueles homens que foram até ele e com aquela experiência totalmente inusitada com Saul lá naquela caverna, nós, se formos dar uma olhada na nossa realidade, no cuidado de Deus, nas situações que estão acontecendo, nas portas que se abrem, nas portas que se fecham, nós também vamos perceber com clareza: Deus tem executado tudo por nossa causa, né? Como o texto diz: ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que por mim tudo faz. O agir de Deus tem uma motivação: o amor que Ele tem por nós. O agir de Deus tem uma motivação específica: ao amor universal, o amor incondicional, o amor incomparável que Ele tem pelos seus servos, que Ele tem por nossas vidas.
E nós precisamos cada dia mais ter clareza disso. Isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos dá esperança, que sim, pode durar uma noite inteira essa calamidade, mas a alegria vai chegar pela manhã. Nós cremos nisso. Amém, querido? O texto também continua dizendo, né? Quando ele fala a respeito dos leões, dos inimigos, eram como os leões, né? As lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a sua língua, para dizer que apesar disso tudo, Deus é muito maior. Deus é muito melhor do que qualquer situação difícil, do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade que nós estejamos enfrentando, seja ela preocupação financeira, seja ela problemas de relacionamentos, que muito comuns a partir do tempo maior que ficamos dentro de casa, seja problemas financeiros, seja problemas emocionais, muitas pessoas com crises, né, com dificuldades emocionais por essa questão da pandemia, seja de que nível for e de que ordem for os problemas que nós enfrentamos. Podem nos parecer muito como esses leões com dentes afiados e coisas desse tipo, mas o nosso Deus é muito maior. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso Deus é muito melhor. Por isso, ele, depois dessa expressão de fé maravilhosa, ele começa a exaltar o nome do Senhor. Ser exaltado a Deus, a partir do versículo 5. Acima do céu e em toda a terra esplenda a sua glória. Ele repete essa mesma expressão no versículo 11, para dizer que de fato é um cântico, né? É uma fórmula, né? Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória, ou em toda a terra brilhe a glória do Senhor, a presença do Senhor. É a expressão de um coração grato, é a expressão de um coração que de fato entende o agir de Deus nos mínimos detalhes. O agir de Deus, mesmo não sendo de acordo com o que nós queremos, mesmo não sendo de acordo com as nossas expectativas, mas aguçando a nossa sensibilidade, vamos perceber esse agir maravilhoso de Deus. Como também, querido, o salmista também fala a respeito: firme está o meu coração está firme. Para dizer de algo muito importante, que não há desespero em nós, não há nenhuma expressão de desânimo, de falta de esperança, nada disso. Firme está o meu coração, porque Deus tem cuidado de nós. Firme está o meu coração, porque Deus tem agido em nosso favor. E por isso, querido, só um coração firme dá essa expressão, consegue expressar isso de uma forma tão linda, quando ele diz no versículo 8: desperta a minha alma, desperta a lira e a harpa, quero acordar a alva. Para dizer claramente, a alva traz a ideia o primeiro brilho do sol, é para dizer que eu quero acordar o sol, eu quero estar acordando cedo para glorificar o nome do Senhor, para dizer, acima de tudo, que colocar essa expressão de adoração como prioridade de tempo e prioridade de valor na vida, no coração dele. E é o que nós temos que fazer também. Aqui quero acordar a alva não quer dizer necessariamente que nós temos todos os dias que acordar antes do sol nascer para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. E dependendo, se for de uma forma muito efusiva, você vai ter até problemas, principalmente se morar num prédio como eu, se começar a glorificar a Deus e cantar alto antes do sol nascer, vai ter problema.
Não é disso que está falando. É mais do que isso. Está se falando de prioridades. Está se falando de se colocar em primeiro lugar aquilo que de fato importa, que é o reconhecimento que Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus pode todas as coisas e que Deus tem cuidado de nós. Quero acordar a alma para dizer: eu vou fazer isso em primeiro lugar. Isso é muito importante. Eu não posso reconhecer a grandeza, a majestade, a soberania, o amor de Deus para com a minha vida depois que eu fizer todas as outras coisas. Já quando eu estiver cansado, já quando eu já não estiver mais com força, com vigor. Não. É em primeiro lugar. É algo que é importante. Porque isso não é só eu vou fazer porque está na Bíblia, porque o pastor está falando, mas é a experiência que nós temos tido com Deus. Nesse tempo de calamidades, o Senhor tem cuidado de nós. Nós sim estamos à sombra das tuas asas. Executado tudo em nosso favor. E por isso, como prioridade, vamos acordar a alva. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E dizendo, já para terminar, quando ele fala: render-te-ei graças entre os povos e cantar-te-ei louvores entre as nações, para dizer a respeito do testemunho, da disposição de testemunhar. Porque muitas vezes as pessoas só têm disposição para reclamar, mesmo aqueles que se dizem servos de Deus, mesmo aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus, que foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda assim tem uma péssima mania só de exaltar os problemas, só de enfatizar as dificuldades e as lutas. Nós precisamos entender e não podemos minimizar isso, e eu falei isso logo no início. Estamos passando por uma calamidade e temos tido muitos problemas, mas o Senhor tem cuidado de nós e nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar essa verdade preciosa, que tem que sim, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que convivem conosco, as pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que de alguma forma sabem da nossa existência, precisam nos identificar como aqueles que reconhecem que Deus é tudo. Aqueles que reconhecem que Deus é maravilhoso, aqueles que reconhecem que mesmo diante das dificuldades, nós temos levantado a nossa voz, levantado a nossa mão e glorificando e exaltando o nome daquele que tem cuidado de nós, daquele que tem executado tudo em nosso favor. Queridos, é algo maravilhoso quando nós temos essa responsabilidade. Essa atitude, essa alegria, não é sermos mentirosos, não é sermos inocentes, ingênuos, nada disso. É sermos tão somente servos, homens e mulheres de Deus, que reconhecem que em meio de tantas dificuldades e calamidades o Senhor tem cuidado de nós, e por isso nós vamos cantar entre as nações, nós vamos render graças entre os povos, porque a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Amém? Receba esta palavra no seu coração nessa noite, palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que nos dá o exemplo de Davi, que a partir de uma experiência tão poderosa lá na caverna, ele compõe esse salmo, reconhecendo o agir de Deus, a misericórdia de Deus, e por isso exalta e testemunha a todos os povos. Amém? Vamos orar ao Senhor primeiro, agradecendo ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Salmo 57 é um salmo, Senhor Deus,
que o Senhor falou muito aos nossos corações, porque o exemplo de Davi, Senhor Deus, que mesmo diante de tantas perseguições e problemas, exaltou, glorificou o nome do Senhor, que o Senhor possa encontrar em nosso coração a mesma disposição, Deus. Encontrar em nossas vidas o mesmo reconhecimento, Deus, que o Senhor tem também agido em nosso favor. O Senhor tem providenciado tudo que é necessário para que possamos, Senhor Deus, sobreviver diante das calamidades que estamos vivendo. Por misericórdia, Senhor, encha, Senhor, o nosso coração de uma gratidão verdadeira. Encha, Senhor Deus, o nosso coração de uma disposição grande, Senhor, de proclamar essa verdade maravilhosa. O Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos para a sessão abraços, né? Vamos elencar aqui algumas pessoas que estão conosco, falando de abraços. Iniciei esse momento com um abraço, né? O dia do abraço. Então vamos abraçar. Um abraço para a Valdiceia, para a Simone, para a Carmen, para o Genivaldo, para o Paulo, para a Giovana, para isso aqui, Dilane. É o quê? Miriam. Para Miriam. Nossa, eu ia dizer Vivian. Filipe do Carmo também. Para Miriam, para o Fábio, para a Tereza, para a Eliana, para a Leni, para o Alexandre, para o Adriano. Um abraço muito forte para a Natália Santana, para a Sônia, para a Adriana, para a Alba, para o Obedias. Um abraço para a irmã Idalice, para a Ingrid, para o Filipe do Carmo, para a Lucinéia. Um abraço também para o Alexandre Bianchi, para a Thalita, para a Alia, para a Albina, para a Sheila. Um abraço também para a Vaneide, querida Vaneide. Um abraço para a Poliana, para a Mariana, para a Kátia, para o Antônio, para o Pedro, para a Gleice, para o Noel, para a Rosângela, para o Naldo, para a Leodite, para o José Carlos, enfim, para todos aqueles que estão conosco ao vivo aqui. Um abraço forte para você. Poliana está falando aqui que o Isaías mandou um abraço para mim, pastor. Muito obrigado, viu, Isaías? E disse que quer te ver na vida real. Estamos com saudade de você também, Isaías. As crianças são sempre muito carinhosas, né? Ontem também eu falei com o Caio, né? Eu liguei para a Sônia e a Sônia falou: pastor, o Caio está aqui querendo falar com você. Eu falei com o Caio, falei com a Alicia também. E Isaías, um abraço forte para você. Estamos com saudade, todo mundo lá de Jardim Carapina, tá bom? Um abraço para todos que estão ao vivo e um abraço para aqueles que vão assistir, acessar o vídeo depois. Lembramos da Marcelene, da Josiane, da minha sogra, lembramos da Dilma, da Nancy, a turma toda que acessa sempre os vídeos depois. Um abraço, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos ter um momento, os pedidos de oração aqui. A Natália Santana, né, pede oração pela família dela, né, por ela mesma, para os filhos e especialmente para Larissa, que fez aniversário anteontem, não é isso, Natália? Também a Miriam pede oração pela recuperação total do Gessé, do Miqueias e do José Carlos. E pede também oração e também pela saúde, né? Pela sua saúde, pela saúde da Miriam, né? A Val também pede oração por ela e pela Manu, que não está muito bem. Vamos estar orando então. Fechemos nossos olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, depois de ouvirmos a Tua palavra, e queremos clamar ao Senhor, assim como Davi, Senhor Deus, fez: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Assim, Senhor Deus, também nós suplicamos: tenha misericórdia, Senhor, de cada um dos pedidos que foram mencionados aqui. Quero, Senhor Deus, lembrar da Larissa, lembrar da Natália, de toda a família dela. Abençoa, Senhor Deus, essas vidas de uma forma especial. Quero clamar ao Senhor pela completa recuperação do Gessé, do Miqueias, de José Carlos,
clamar ao Senhor pela vida do João, pela vida da Miriam, Senhor Deus, pela saúde. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. Quero clamar ao Senhor, Pai, pela vida da Val, também, Senhor Deus, pela vida da Manu. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, fortaleça, Senhor Deus, espiritualmente também a saúde delas, Pai. Nós clamamos a Ti pela Poliana, pelo Isaías, Senhor Deus, pelas nossas igrejas, igreja de Jardim Carapina, a igreja de Goiabeiras, as outras igrejas que têm sempre nos acompanhado. Abençoa, Pai, as nossas igrejas em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Deus, por todos os pedidos de oração que chegam a nós. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a Cristina, que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, a Sueli e todos os outros pedidos de oração. Clamamos mais uma vez por estes, Senhor Deus, que estão internados nas UTIs, Senhor Deus. Pedimos o milagre do Senhor. Clamamos, Senhor Deus, pelo sistema de saúde, Senhor Deus, do nosso país, por misericórdia. Abençoa, Senhor Deus. Dê, Senhor Deus, sabedoria aos nossos governantes para se entenderem, Senhor Deus, e gerir bem os recursos, Senhor Deus, que tem nas mãos em favor da saúde do povo, especialmente dos mais pobres. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, também. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, abençoa os pastores, as pastoras, o nosso bispo, as igrejas, Senhor Deus, em geral. Abençoa, Senhor. Nós clamamos a Ti também pelos profissionais de saúde, clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos outros profissionais que têm sido afetados, Pai querido, por essa pandemia. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelo comércio, clamamos, Senhor Deus, pelas indústrias, clamamos, Senhor Deus, pela nossa economia, pelos moradores de rua. Nós pedimos também pelos cientistas. Oriente-os, Pai. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós, para encerrar, antes de encerrar, aliás, queremos o convite para que você esteja conosco amanhã às 20 horas, 8 horas da noite. Estaremos aqui mais uma vez com uma palavra abençoada vinda diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Eu quero desafiar a você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas e quero desafiar a você também a convidar outras pessoas para estar conosco ao vivo amanhã às 8 horas da noite. Queremos também lembrar, a Edilane está lembrando que a classe dos jovens casados estarão reunindo amanhã às 10 horas da manhã, como também a classe dos jovens reúne hoje, às 9 horas da noite. Eu quero lembrar também que sempre teremos um vídeo das crianças, por volta no domingo pela manhã, sempre tem um vídeo organizado pelo Ministério do Trabalho com Crianças. Um abraço também para a Juscelia. Saudade de você, viu, Juscelia? Um abraço. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tenhamos realmente um final de semana abençoado.